É assim, olha, eu não é a primeira vez que eu faço um treinamento às 10 e o Zang ou algum outro do nosso time, algum grande líder do nosso time faz um às 8. Eu preparei isso aqui, eu não tinha ouvido do Zang, né? Eu acho que nem ele o meu, né? Que acabei de fazer. Então, é incrível como as coisas se complementam. Nós temos uma sintonia nesse nosso grupo que é fantástica. Esse treinamento das 10, eu considero ele mais voltado, menos a contar a nossa história, né? Porque a maioria das pessoas conhece a nossa história, e mais para dar um reforço técnico ou motivacional, né? Que foi o que eu procurei fazer aqui. Mas talvez tenha algumas pessoas na sala que não me conheçam. Meu nome é Antônio Augusto Canto Mamed, para falar muito rapidamente. Eu moro em Londrina, tenho 66 anos, faço esse negócio junto com a minha querida esposa Maria Lúcia Tempesta. Sou pai da Luciana Tempesta, que também é triplo diamante royal, e entre outras que eu tenho na família, né, que estão aqui, duplo diamante André Mamed, né? Temos aí o Fernando Mamed, que é meu patrocinador, duplo diamante. Tem também a Suri Tempesta, que é do diamante, Marcelo Tempesta, que é diamante, meu filho João Mamed, que também é diamante, aí vai, né? Se eu não esqueci de ninguém, e tem outros que tem a caminho aí, né? Isso me dá uma grande satisfação de ter na família gente que está mudando a vida. E de profissão anterior, eu comecei a fazer esse negócio com 60 anos, eu já era aposentado, apesar de ter trabalhado em grandes multinacionais, como Volkswagen, ThyssenKrupp e outras. Fui presidente de algumas, diretor de outras. Também fiz mestrado em administração, tecnólogo, formação de tecnólogo mecânico, MBA. Acabei também estudando idiomas, porque a minha profissão exigia, né? Então, eu falo fluente alemão, falo fluente inglês, falo fluente espanhol. E estou aqui, né, há 5 anos, com muito prazer, fazendo esse negócio e cheguei a esse título de triplo diamante royal. Eu acredito que muito porque algumas coisas que eu aprendi na minha profissão anterior não quer dizer que me trouxe vantagem, não. Mas eu aprendi a ser resiliente, eu aprendi liderança, eu aprendi, sei lá, lidar com várias situações, que inclusive uma delas a rejeição, que eu vou falar para vocês aqui sobre hoje, né? E assim por diante. Então, nesse caso, o que eu tenho para falar sobre mim é só isso. Não tenha dúvida que eu também tenho muita gratidão para dizer aqui, gratidão a Fernando Mamed, que foi quem me trouxe para esse negócio, duplo diamante. Fernandinha, que foi logo no começo quem me deu várias dicas maravilhosas, inclusive enquanto eu estava decidindo, faço ou não faço, ela esteve lá com o Fernando, nós estivemos lá em Atibaia conversando. Marilete Borba, conheci depois, mas até hoje tem um carinho enorme, nos ajuda muito, 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 né? Também duplo diamante. Cristiano Cruz, que vocês acabaram de ouvir, foi a pessoa que me mostrou o plano e que me deu os primeiros insights, né? Quando ele mostrou o plano, eu falei, vou fazer, só que, Cris, eu vou devagar, tá? Não me, né? Como que fosse assim, não me põe pressão, né? Devagar. Porque eu tenho um ditado que às vezes você ir devagar é melhor, porque existe um ditado que diz assim, vou devagar porque eu estou com pressa. Foi o caso. 10 meses depois que eu fiz o meu cadastro, eu já era diamante. E nesse período todo de 5 anos, eu fui crescendo, fui para duplo, triplo black, depois triplo royal, e assim vai. E, ao mesmo tempo, também já fui agraciado pela conquista, né? Conquistei a Mercedes-Benz, está na minha garagem. Também tem uma plaquinha aqui em casa de um bônus acumulado de 2 milhões. Ou seja, eu viajei para, como o Zhang mostrou lá, né? Aqueles períodos posteriores a 2015, que eu comecei em 2015, né? Eu não fui para viagem nenhuma. 2016 para cá eu fui em todas as viagens também. Então eu fui para Dubai, Portugal, África do Sul, Disney. Olha, eu não sei te dizer se vocês conseguem entender uma coisa. Uma pessoa que se aposentou com 60 anos de idade, agora eu tenho 66, estava voltando a trabalhar lá em Joinville, porque a renda estava pegando um pouco, por mais que eu acho que 10 mil reais por mês é uma boa renda, mas não estava dando para eu sustentar aquilo que eu queria. Então, eu fui trabalhar lá em Joinville com um amigo, ser presidente de uma construtora, mas eu não queria mostrar isso, não. Eu queria, da minha vida mesmo, da minha história, eu queria mostrar o pós, né? Ou seja, vamos dizer assim, de aposentado, INSS, mais aquela aposentadoria da Volkswagen, vivendo aqui em Londrina,
talvez uma vida de ficar em casa, passear um pouquinho, não sei o quê, mas uma vida restrita. Quem sabe eu estivesse até jogando dominó na praça, né, com os outros velhinhos. Não sou velhinho, não, hein? É brincadeira. Eu fui parar para uma vida dessa que há 5 anos, agora com esse ano da Covid, é lógico que a gente ficou mais parado, né? Mas continuamos ativos aqui no online, o que também é uma vantagem. Mas imagine enquanto não havia essa... E vamos voltar a isso, né? Vamos voltar a ter, pós-vacina, uma vida normal e as viagens e tudo mais. Imagina, eu viajei para 10 lugares, eu tive, nossa, uma vida maravilhosa e estou tendo, né? Até hoje, por mais que a gente esteja afetado por essa história da Covid, a minha renda passiva está aí, a minha renda de Polishop está aí. E é maior, mas muito maior do que a renda que eu tenho do INSS, mais a apostadoria que eu tenho acumulada da Previdência Privada, né? Uma vida fantástica. E tem mais, realizando meu propósito. O que é realizar meu propósito? É assim, gente, eu descobri com mais ou menos uns 50 e poucos anos, quando eu fui fazer um treinamento chamado Metanoia, que é um fantástico, o que era propósito de vida, né? A gente tem uma ideia, mas eu descobri mesmo, foi feito várias dinâmicas, e soube qual era o meu propósito naquela época, nem pensava em Polishop ainda. E meu propósito que eu descobri que realmente estava dentro de mim e que eu consegui formular e colocar numa frase era: eu gosto de fazer isso, eu tenho isso como missão, é inspirar pessoas, em geral, pessoas que estão afim, né, a tirar de dentro delas o seu melhor e viver esse seu melhor. Se eu posso fazer isso, eu me sinto maravilhosamente bem. Isso independente de quantas pessoas, quais pessoas, mas eu tenho na minha mente que as pessoas vieram aqui para viver uma vida maravilhosa, uma vida próspera, uma vida de conquistas, não uma vida de limitações, crenças limitantes, empregos que se limitam a pagar contas e coisa do gênero. Então, já tinha isso antes de começar a Polishop. Quando eu comecei a fazer Polishop, e a gente faz isso, né? Procura mostrar para pessoas que elas têm outra forma, uma outra forma de viver essa vida e não só sobreviver pagando conta. Imagina o quanto não foi bom para mim. Talvez eu reputo a isso o principal motivo para eu ter dado tão certo nesse negócio, porque até hoje eu poderia ter parado já. Eu tenho 66 anos, é jovem ainda, mas não deixa de ser 66 anos, né? Mas que nada, eu vou até 96 e olhe lá, enquanto Deus me der, né? Fazendo o quê? Num ritmo um pouco mais maneiro, mas eu estou aqui fazendo isso, passando para vocês as minhas experiências, trazendo pessoas novas, ajudando da online, e assim vai, né? Então, é isso que eu posso dizer sobre mim, sobre minha trajetória, para as pessoas ainda que não me conheciam e desse negócio aqui. Agora, vamos falar de lidando com a rejeição. Por que eu queria manter a calma? Você vai entender já já. Lidar com a rejeição precisa de calma, né? E eu já digo por quê. Mas, como a gente trabalha num negócio que existe um sistema chamado ciclo do sucesso, existe um segundo sistema, que é o sistema que ensina você a fazer, que é o sistema Winner, e eu não vou deixar de falar dentro desse sistema, né? Então, o que acontece com o primeiro passo quando você faz esse negócio? Para quem é bem novo aqui, a primeira coisa é aprender. A primeira coisa é aprender. O Cristiano me ensinou uma vez, falando num treinamento, o seguinte, gente, ou foi o Gilberto, não me lembro agora bem, mas tanto faz, os dois são fantásticos professores, né? Que você, quando tem um sistema, o aprendizado é garantido, se você seguir o sistema. E o exemplo que foi dado, que eu uso até hoje, é o exemplo do você aprender a ler e escrever. Quando você nasce e não sabe nada, você aprende primeiro a falar, né? Com seus pais, em casa, na escolinha e tal, até que você aprende a falar, se manifestar, nomear as coisas, dizer, se comunicar. Quando chega um certo momento, você percebe que as pessoas leem coisas para você. Tem historinhas, e assim, você quer ler, você quer aprender. Alguns até aprendem um pouco a ler em casa, já algumas coisas, né? Aí você vai para a escola sem saber ler nem escrever. De repente, você está lá com seus 5, 6 anos de idade, e é o primeiro sistema de aprendizado que você vai realmente enxergar valor, que é aprender a ler e escrever. Todo mundo, quando entra numa escola, para aprender a ler e escrever, entre outras coisas, segue um sistema. Esse sistema pode ser no meu tempo era o caminho suave, uma cartilha que ensinava que B era uma letra, A era outra, e O era outra, L era outra, ou seja, você colocava B
colocava O, dava bó. Se colocava L, colocava A, dava lá. Aí se juntava os dois, dava bola. E aí você começava a entender que, oh, não, isso aqui é bola. Aí mostrava a figurinha da bola lá. E aí você aprendeu. Levou um ano, de repente você não sabia, nem tinha ideia de que era ler e escrever. Você tinha dificuldade de fazer isso. Passado um ano, você lia com muita facilidade. E hoje, qualquer adulto, né, qualquer pessoa, tem uma facilidade, um automatizado de ler que é tão simples, porque passa a ser incorporado no seu... Você nem sabe que levou tempo para aprender, você nem lembra disso. Dirigir é a mesma coisa. Quando você não sabia dirigir, era um inferno. Você, nossa, eu tenho medo. De repente, hoje você dirige com automático, né? Bom, então qual é a primeira coisa que você tem que fazer quando você começa a fazer esse negócio? Você começa a aprender. E aprender aqui, como também lá, nesses dois casos que eu falei, envolve teoria e prática. Envolve você aprender o caminho, o mapa, e depois seguir o mapa, para que você possa vivenciar, e aí você aprende fazendo e faz aprendendo. O primeiro aprendizado desse negócio é esse aqui, ó. Existem alguns treinamentos lá no INA que você vai ver, são técnicos, né? Cadastrei o que faço agora, tal, mas eu estou me referindo ao aprendizado de verdade de como construir tua rede, né? E aí você aprende com esse senhor que está aqui, né? Gilberto Guitt, nosso primeiro professor, o que é o ciclo de sucesso. Se você não assistiu ainda, entra lá no seu MyOffice, baixa lá e assiste. Ele tem... Você vai ver depois com o tempo, quanto mais você amadurecer nesse negócio, o quanto que esse treinamento é bom e é completo. Porque são os passos que você, vamos dizer, explicadinhos, bonitinhos, didáticos, o que você tem que fazer para chegar no sucesso desse negócio. Então, vamos lá, primeiro passo, sonho, segundo compromisso, depois lista. Ele explica tão bem que não faz nem sentido eu querer repetir aqui agora, mas veja lá que é o primeiro treinamento, é o primeiro aprendizado que você vai ter nesse negócio. Hoje, nós passaremos muito rapidamente por alguns deles, porque eu vou focar mais nos passos 4, que é o passo, tá vendo ali, ó, contratar e convidar, e 6, que é o fechamento, que é onde você sente os efeitos de uma possível rejeição, né? Mas, mesmo assim, vamos falar de todos os passos. Aqui, ó, segundo aprendizado, sistema winner. O Zhang falou ali, gente, se você quer fazer sucesso nesse negócio, se você quer ter liberdade como eu tenho hoje, quer viajar para esses lugares do mundo que nós viajamos, quer ganhar 2 milhões, quer ganhar Mercedes, não importa, quer ser livre, quer ter uma vida, você precisa do sistema winner. Sim, não existe nenhuma pessoa que chegou sequer a Rubi, né? De fato, Rubi estruturado, se não tiver um sistema winner te dando suporte. Porque não é você ensinando, colocando pessoas nesse negócio e ensinando todas elas. Não existe isso. Você traz pessoas para esse negócio e conecta elas ao sistema. E aí ela vai aprendendo e ela vai vendo que ela também pode colocar pessoas, e colocando pessoas, ela vai também conectar essas pessoas ao sistema. Que não é só o sistema winner, o sistema é tudo, mas o winner é a base de tudo. Por quê? O que é o sistema, então? O sistema é o sistema winner, o ciclo do sucesso, a Universidade Polishop, os seminários, as convenções que o Cris acabou de falar, né? E nós teremos aí tantas outras... teremos, inclusive, agora um encontro de diamantes em breve no grupo do Cris, né? Que vai ser para aquelas pessoas que fizerem mais polimorfos, vai poder também participar. Esses encontros são maravilhosos. Toda oportunidade é uma oportunidade de aprendizado, até você ficar tão craque nisso que vai ser natural para fazer esse negócio para você, que é o que acontece com os líderes, é o que vai acontecer com você seguindo. Os passos. Bom, primeiro grande passo. É importante falar dele, porque não adianta eu falar de lidar com rejeição, porque é um esforço lidar com rejeição. Vocês vão ver que é um esforço. Tenha calma, mas é um esforço. É um esforço grande. Se você não tiver um grande sonho, um desejo ardente que você não vai conquistar, que você não vai deixar, como é que eu posso dizer, esse grande sonho, se você não tiver algo que alavanque a sua vida. Emprego, eu tive, gente, eu sou um exemplo, eu tive empregos bem-sucedidos, eu fui diretor de empresas multinacional automobilística, eu fui presidente de outra empresa alemã famosíssima, eu tive diversos sucessos na vida, mas eu digo para você, emprego não vai ser suficiente para você realizar grandes sonhos, porque ele te limita no tempo, limita no valor que você tem de salário e assim por diante. Você não tem tempo nem de pensar o que fazer, quanto mais
realizar sonho, né? Você trabalha que nem louco se você quiser fazer carreira, né? Então, defina o teu sonho, gente, porque, olha, e para definir o sonho, não teve ninguém melhor do que essa frase do Johann Goethe, que é um grande escritor, poeta e assim por diante, alemão, que é o seguinte: por que que o sonho é tão... Por que que a gente fala tanto dele? Porque quando uma criatura humana desperta para um grande sonho, ela passa a sonhar, ela desperta para aquele sonho, e sobre ele lança toda a força de sua alma, todo o universo vai conspirar a seu favor. Você vai ver que, na realidade, o universo só conspira a seu favor se você tiver um grande sonho para atingir. Não é só pedindo, rezando e querendo. Por exemplo, vamos supor que o universo seja, no lugar do universo, você coloca a palavra Deus. É a mesma coisa, mas para quem entende isso. Para quem não entende, deixa Deus, que é mais fácil. Você acha que você pedindo para Deus paciência, ele vai te dar paciência? Ou ele vai te dar oportunidade para você ter paciência? Você acha que você pedir para Deus te livrar de dívidas, ele vai te livrar de dívidas ou ele vai te dar mais dívidas para você aprender a se livrar? Ou seja, não é o mecanismo de toda a nossa sociedade, do universo, e tudo que você pode imaginar, funciona para pessoas que têm garra de perseguir sonhos. As demais viram o que a gente chama por aí de seguidores. Uns são mais pejorativos, falam que é gado. Eu não gosto de falar essas palavras porque não tem nada a ver. Mas você se sente como um membro de um rebanho que fica lá só seguindo aquelas coisinhas. E você é feliz mesmo? Viver a vida, será que você vive? Você vai viver o dia que você descobrir que dentro de você existe já um sonho. É só você colocar ele para fora, declarar, escrever ele, colocar no painel de sonhos há muito tempo. E pensa assim, sonho, o que é um sonho? Se você está pensando num sonho, por exemplo, que é só uma visão, mas que não tem ação envolvida, ele não vai passar de um sonho como se fosse esse que você tem na noite aí, que acorda e morreu esse sonho, já era, vai para outro. Não é desse sonho que eu falo, porque sem ação, o sonho é só uma visão, não tem... É a mesma coisa, uma visão é só um sonho. Agora, se você fala, não, então eu vou sair fazendo, agora eu sou o grande cara, eu faço que nem no meu caso, por exemplo, que vira diretor, tal. Meu sonho era ser grande presidente, e daí? Vou seguir. Então, mas se você não tem sonho nenhum e começa a atingir ações, fazer ações, acaba sendo passatempo, que é o que acontece com a maioria dos empregados e autônomos que não tem uma clara visão do que quer. Agora, sonho, começa a colocar a visão junto com a ação, um conduzindo o outro, você não só realiza teu sonho, como transforma o mundo. Isso é espetacular. Repetindo, uma visão sem ação é somente um sonho. Uma ação sem visão é apenas um passatempo. Uma visão com ação pode transformar o mundo. Isso não é meu, provavelmente você já ouviu isso em algum lugar. É uma grande realidade que está aí. Agora, vamos falar o seguinte: para que você realize sonhos, para que você comece a lidar com, por exemplo, lidar com rejeição, que eu vou falar hoje, e ter realmente uma vida extraordinária, você precisa sair da zona de conforto. Pensa bem, o que é a zona de conforto? É o sofá? Não. Sofá é outra coisa. Sofá é para você descansar, assistir uma televisãozinha. Isso não tem nada a ver com zona de conforto. Isso tem a ver com lazer, que é muito importante na vida também. Zona de conforto é o limite da sua experiência atual. Você pode estar trabalhando 12 horas por dia e está na zona de conforto, porque é o que você já experimentou, já sabe, já domina. Quando eu trabalhava como executivo de multinacional lá, eu trabalhava 12 horas por dia, eu estava numa zona de conforto, porque eu sabia fazer aquilo e ainda evoluía. Só que dentro da zona de conforto, a evolução é limitada. Ela é ligada a uma carreira, a um salário, a ter um chefe adequado, a saber lidar com o chefe, a saber lidar, e aí vai, né? Certo? Agora, quando você sai da zona de conforto, por que tem muita gente que tem medo de sair da zona de conforto? Porque você vai para o desconhecido. O que é? Você vai para uma zona de aprendizagem, você vai aprender coisa nova. Nesse negócio aqui, você vai aprender coisa nova todos os dias. Você vai sair da zona de conforto e vai para o desconhecido. Não tenha receio, não tenha medo, porque depois da zona de aprendizagem tem a zona mágica. E aí você vai viver uma vida extraordinária. Bom,
quando você passa a seguir o nosso sistema, até para sonho tem sistema, sonhos e metas. Pensa, se você vai lá no sistema Winner, vai na aba de download, você vai ver esses formulários. E aqui, mas eu não sei direito que sonho que eu coloco. Começa a colocar xizinho aqui, por exemplo, tem vários sonhos que foram listados aqui, por exemplo, uma casa própria, uma casa de veraneio, uma educação adequada para os filhos, uma viagem ao redor do mundo, um carro importado, uma motocicleta, uma churrasqueira. Coloca os sonhos de curto prazo, de 0 a 2 anos, de médio prazo, de 2 a 5 anos, que é quando você já é um diamante, e sonhos de 5 anos para frente, que são grandes sonhos, que você pode transformar o mundo. Coloque, põe xizinho aqui, lista, escreve, tira a fotografia e faz um quadro de sonhos. Isso por quê? Porque você vai lembrar deles todos os dias. A neurociência explica isso para você. E estabeleça metas para que você possa atingir os índices, os pins, né? A carreira intermediária aqui como elite, rubi, assim por diante, junto com a sua linha ascendente. Quando você estabelece metas, não esquece de alguma coisa. Você vai ter que assumir compromissos. Os compromissos são diários, mensais, semanais, mas assuma compromissos. Mas eu só consigo mostrar plano 3 vezes por semana. Não tem importância. Se você tem 3 vezes por semana, mas todas as semanas, você vai chegar do mesmo jeito. Talvez um pouco depois, mas vai chegar do mesmo jeito. Olha, metas que eu dou para você aqui, por exemplo, e começar a entender melhor sobre metas. Assista esse treinamento que está escrito ali, ó, que é Kick Diamond e Go Getter, que está mostrado aqui, desculpa, do senhor Daniel Huri, de onde eu tirei esse gráfico, está lá no sistema Winner, tá? Ele vai te explicar o que é Kick Diamond e o que é Go Getter. O formulário de Go Getter você também encontra no mesmo lugar que encontra aquele formulário que eu mostrei aqui agora, esse aqui. Você vai lá e descobre, você entende, fala com a tua linha ascendente, o que é ser go-getter e o que é ser kick diamond. E você vai ver que não tem segredo. No mesmo dia que você trabalha todo dia, quando você vai para o emprego, aqui você vai fazer uma meta diária, uma meta a cada 2 dias e vai seguir. E essa de baixo aqui é o que eu mais gosto, é o que mais me serviu. Hoje em dia ela está um pouco diferente porque é tudo online, mas também tem seminários online, tem convenções online, que o Cris acabou de dizer. Ou seja, quando você coloca pessoas nos seminários e pessoas nas convenções, você atinge metas. Aqui, por exemplo, a nossa experiência é mais quando era presencial, mas não está diferente agora. Quando você colocava 5 pessoas num seminário, você já era um elite. Coloca agora 5 pessoas num seminário online, você também vai ser um elite. 50 pessoas, você vai ser um Ruby Plus, e assim vai. Peça para a tua linha ascendente te explicar e te ajudar nessas metas. Você vai ver que tudo isso aqui é bastante execuível e é o que você faz quando você aprende a ler e escrever. Quando você aprende que B mais O, L mais A dá bola, depois você vai aprender frases inteiras. Você vai aprender páginas e parágrafos inteiros. E aí você vai entender como é que funciona isso daqui, seguindo o sistema e seguindo a orientação da sua linha ascendente. Bom, o passo 3 que você precisa para poder, você vai entender já, porque muito, né? É fazer uma lista de nomes, mas não basta uma lista que você tem na cabeça. Não, mas eu pego no celular. Não, tem que colocar no papel ou numa planilha Excel. Se você colocar lá, você vai ver que você vai conseguir facinho. Siga o que está no Círculo dos Sucessos, você vai ver que é facinho você ter uma lista de pelo menos 200 nomes. E essa lista você pode tirar do celular, por exemplo. Tem um aplicativo, quiser anotar aí, chama SA de sapo mais A de Antônio, SA Contatos, que você baixa do seu celular para uma planilha Excel todos os contatos que tem lá. Você pode pegar contatos no Facebook, no LinkedIn, você pode pegar contatos onde você quiser, né? E aí você faz uma lista. E aí, quando você tem a sua lista, eu uso assim, meu grupo, quem gosta, quem sabe trabalhar com Excel, eu coloco dessa forma que está aqui, faz uma lista, vai fazendo o acompanhamento, como uma espécie de CRM, né? Tem, por exemplo, aqui as cores que eu uso, né? A lista de contatos, aqui é um exemplo, né? Esse azul escuro é para pessoas que eu vou convidar. Reconvidar é porque pessoas que falaram, que estão em dúvida, ou falaram não sei o que, tal, está aqui, mas não ficaram tão certas assim, então eu pinto de amarelo. Para acompanhar, para eu fazer um acompanhamento, azul. Se cadastrou, é verde. Se não cadastrou e falou, não quero, é vermelho. Que bom, está aí, é vermelho. Deixa ela aí um dia, pode ser que ela vire azul. E depois vire verde, tá? Pensa o quanto que uma lista dessa pode te ajudar a você fazer o que eu vou mostrar em seguida, que é contratar e convidar. Como assim contratar e convidar?
Temos vários treinamentos fantásticos no Winner sobre contratar e convidar, do Matheus Cavalhais, do Fábio Crema, do Lincoln, do Fred Cavalhais, mas muitos, muitos e muitos. Procure assistir, por isso que o Winner é importante, tá? Mas mesmo assim você está sentindo que está difícil. E um dos motivos é porque você tem medo da rejeição. Já falo dela. Mas antes de falar da rejeição, vamos falar se você está realmente com o espírito adequado, a postura adequada para convidar. Porque, em primeiro lugar, para você convidar alguém, você tem que mudar o sentido da flecha da intenção real. A intenção real é a que mostra para o universo o que você quer. E ela não vale enganar você mesmo, ela está aqui dentro de você. Então, é isso que vai fazer você se movimentar. E é isso que. Só que a seta, no começo, quando você. A intenção real, quando você começa, é em você mesmo. Eu quero ser independente. Não tem nada errado nisso. Eu quero ter prosperidade também, não. Você começa com a seta voltada para você. Só que aí você não evolui. Quando você aprende que você vai encontrar pessoas como aquele amarelinho ali, que estão procurando, estão ali, ó, com a antena ligada, procurando algo que vai tirar eles, como o próprio Zhang explicou agora há pouco. Ele estava lá naquela loja do shopping lá, mas ele não estava contente mais, ele não estava muito contente porque ele não tinha tempo e tal. Ele queria algo a mais, ele queria algo diferente. E alguém o encontrou, porque tinha a seta voltada para procurar pessoas que estão procurando. Você procura pessoas que estão procurando, gente. Entendeu? Quando você aprender a inverter essa seta, você vai ver que o teu negócio decola, né? Agora, pensa bem, qual a tua intenção real? É que você tenha prosperidade e cima de pessoas que vão trabalhar para você, ou que você tenha prosperidade porque você vai trabalhar para ajudar essas pessoas a ter prosperidade? Teu propósito é que elas tenham o melhor delas, que elas tenham prosperidade, e aí você vai ter prosperidade junto? Positivo. O universo vai te ajudar, certo? Agora, nessa hora, entra as primeiras questões sobre rejeição. Mas eu vou abordar sobre o medo da rejeição junto com o passo 6, porque é a mesma coisa, tá? Para não falar duas vezes, então no passo 6 eu volto a falar da rejeição. Agora, vamos aprender em relação a convite, sobre números. Existe uma das coisas que você vai te ajudar muito a lidar com rejeição é o que eu vou falar agora sobre números. Se você tiver realmente ciente, com bastante consciência do que são os números na sua vida, você vai ver que números vão te ajudar a não ter problema com rejeição, porque você não depende de uma pessoa nem duas, tá? Você vai aprender o conceito de funil de vendas. Toda e qualquer pessoa que trabalha dentro de um universo de atrair pessoas, de atrair vendas, de colocar produtos, de expandir mercado, sabe que existe um funil de vendas. Seja ele para um cadastro, seja ele para uma venda. No nosso caso, funil de vendas significa o que está aqui, por exemplo, 40 pessoas que eu ligo, 20 pessoas dessas 40 aceitaram agendar comigo, agendaram, 20 falaram, não, agora não dá, não sei o quê, não quero, tá bom, sei lá. Você só conseguiu agendar com 20. Das 20 que agendaram, 10 realmente viram o plano, e das 10, uma aceitou, uma se cadastrou. Mas é sempre assim? Não, esse é um número. Tem gente que em vez de 40, 20, 10, é 20, 15, 10, 3, sei lá. Né? Só não é um. Não é assim, tipo, eu convidei um assistiu o plano, um se agendou, um assistiu o plano e um eu cadastrei. Se você pensa assim, você vai ficar com medo da rejeição, você não vai para frente, né? Ou 3333, não é assim. Então, por isso tem que aprender. Funil de vendas é um conceito universal que tem vários livros escritos. Um deles é do Alan Pace. Ok, a magia dos números. Funil de vendas. Vamos supor que você queira cadastrar uma pessoa por semana, tá bom? Vamos pensar que sim, né? Uma pessoa por semana dá 4 por mês, 3 meses são 12 pessoas, certo? De 12, se realmente forem pessoas com garra e que chegarem em esmeralda, você é diamante. E você já tem base para fazer teu diamante em um mês. Então, vamos dizer que um cadastro por semana seria uma boa meta, certo? Vamos ver como é que funciona isso. Um cadastro, tá? Por semana. Então, por semana, eu tenho que fazer 10 planos. 10 planos, se você olhar no mês inteiro, daria 40 planos. Já passou de go-getter, né? É bastante bom.
Aí você tem 20 agendamentos para conseguir 10 planos, porque 10 vão falhar, certo? E para conseguir 20 agendamentos, você ligou para 40 pessoas, ou 30. Parece muito ousado? Ao invés de ligar para 30, 40. Será que eu tenho tempo para isso? Será que eu consigo? Se você tiver uma lista com 200, já começa bem. Então, você vai aprender lá sobre lista, né? Vai colocar lá no ciclo de sucesso sobre o que é, como é que faz uma lista grande. Com a sua linha ascendente também, no treinamento do seu Daniel Huri, que tem lá também lista e convite, faça a tua lista, tá? Aí o que acontece? 30 a 40 ligações. É muito? Por semana? Ô, mas Deus, está exagerando. Vamos ver se estou mesmo. Vamos lá. Quantas ligações você precisa fazer por dia para ter 40 ligações numa semana? Lê, vamos falar de números, tá? Quantas? Gente, 6 ligações. 7 dias dá 42. Ah, mas eu quero fazer 30. Tá bom, então não faz domingo, faz só até sábado. Quanto tempo você leva para fazer 6 ligações? Responda para mim. Responda para você. Se quiser escrever no chat, aí pode escrever. Mas é assim. Quanto tempo? 20 minutos? Meia hora? 1 hora? Não sei. Se quem assistiu aquele filme A Procura da Felicidade, onde... Eu esqueci o nome do artista agora. Bom, todo mundo, deixa para lá. Aquele artista que... Oh, meu Deus, como é que eu vou saber o nome do artista? Deixa para lá. Mas você vai à procura da felicidade, você assiste lá. Ele está fazendo ligações sem tirar o telefone do gancho. Ele não faz 6 ligações por dia, ele faz 600. Mas tá bom. A Procura da Felicidade é um filme que, se você assistir, você vai entender por que ele fazia aquilo, que é o que interessa agora. Por que você vai fazer 6 ligações? Né? Bom, aí, tudo bem. Você já aprendeu que para convidar, precisa trabalhar com números e precisa assistir os treinamentos e precisa ter um desejo ardente, ok? E um programa de metas e assim por diante, um planejamento. Aí você vai mostrar o plano. Mas acabei de entrar, não sei mostrar o plano. Ótimo, não tem importância. Porque se você pensar bem, no começo, quem vai mostrar o plano para você, ou é o sistema UINA, que tem todos os dias às 15 e às 21, ou é a tua linha ascendente, ou ambos. Mas você não vai conseguir ir para frente, não vai aprender a ler e escrever, se você também não mostrar o plano. Mas como assim? Mostrar o plano é difícil? Não, né? Na realidade, mostrar o plano é só seguir aqueles slides. Os primeiros vão ser ruins, depois os melhores, depois para frente vai ser melhor. Só que, seguinte, por que eu mostrei essa águia? O que tem que ver águia com o plano? Tem a ver o seguinte, que se você não aprender a voar, como é que você vai poder ensinar os outros a voar? Enquanto você não aprender a voar, você não vai compreender o privilégio de você ter nascido águia. Você nasceu águia, você não nasceu galinha, você não nasceu pintinho, você nasceu águia. E aprende, e você sabe voar. Só que a aguinha lá, como tudo no começo, também não sabe ler e escrever. A aguinha que está lá no ninho, lá no penhasco, ela está lá ali, a mamãe levando comidinha para ela e o papai levando ali na boca. Só que ela vai engordando, vai crescendo. Chega uma hora, se a mamãe não empurrar ela no barranco para poder voar, ela fica gorda e quando ela for voar, ela vai morrer, porque ela vai cair e não vai conseguir sustentar o peso. Mas também, se a mamãe jogar ela logo que ela nasceu, ela não sai nem asa direito, ela morre porque também não tem asa suficiente. Então, a grande sacada da mãe, que seria a sua linha ascendente, né, é saber quando te empurrar. Porque a hora que ele te empurrar para voar sozinho, vai ser o maior presente que a águia-mãe tinha para te dar, o seu patrocinador. Então, não fique chateado se ele te empurrar para fazer o plano, tá bom? Ele está te ajudando. E eu não vou nem falar de como faz o plano, porque isso aqui, o plano não é o plano. O plano é você passar os slides e mostrar o quanto que você, para você mesmo e depois para as pessoas, o quanto que você acredita nesse negócio. E está tudo pronto, tem slides, tem tudo certinho lá, é só seguir. Tá? Agora vamos falar do passo 6, que é onde, junto com o 4, acontece o medo da rejeição, né? O passo 6 é o acompanhamento e o fechamento, né? Você mostrou o plano, no mesmo dia que você mostrou o plano, você já pode tentar um fechamento, falar com a pessoa que mais você gostou, aquela coisa da técnica toda, que também está lá no sistema UINA, como que faz, no meu objeto aqui hoje, só vou pincelar, lá você... Porque o sistema UINA tem 100 horas, 200 horas de treinamento, justamente sobre os 8 passos. Então, é muito importante que você, se você está com... mas eu não vi nada disso, então vá ver como é que faz para fazer um bom fechamento, um bom acompanhamento.
o que eu posso fazer aqui? Dar uma pinceladinha. Por exemplo, para fazer um bom fechamento, você precisa ter conhecimento, para isso vai ter o sistema UINA, a linha ascendente, seminários, convenções, leituras, assim por diante. Depois, técnica, tem treinamentos, e a prática, você vai aprender técnica de treinamento, desviar do obstáculo, e assim por diante, o que falar, como falar, e assim vai, né? Ouvir, e assim por diante. E crença. Tendo conhecimento, técnica e crença, os seus fechamentos vão ter, o seu funil de vendas vai melhorar muito. Em vez de ser 40, 20, 10, 1, talvez seja 20, 15, 8, 3, tá? Porque você vai estar com as 3 condições para fazer um bom fechamento. E crença em quê? Primeiro em você mesmo. Depois na Polishop, que você não tenha dúvida que virou benchmarking para todo o multinível do mundo, né? E no marketing de rede, no marketing multinível. Mas uma média, tem leituras que a linha ascendente vai te mostrar, que os treinamentos mostram, que vai te mostrar como é que você como é que você melhora a tua crença e como lida bem com a rejeição, que é onde eu vou entrar agora. Mas, médio, como eu lido com a rejeição, então, finalmente? Bom, então vamos lá. Eu falei dos passos. 1, que é você definir teu sonho. 2, sonhos e metas, né? Que é, então, você criar, aceitar e se comprometer, né? Assumir compromissos. 3, que é você ter sua lista colocada no papel, no Excel, para você ter números. Lei dos números, você vai fazer suas ligações depois que você começar a aprender no sistema como é que faz, como é que convida, vai fazer as suas 6 ligações diárias, tá? E aí, então, é nessa hora que você começa. Mas eu vou ligar para as pessoas, e o que elas vão pensar de mim? Começa a ter medo de rejeição, lá no quarto. E eu não falei lá porque eu vou falar aqui, porque depois que aconteceu o que você mostrou, Pana, venceu aquela primeira rejeição e vai fazer o fechamento, aparece de novo o medo da rejeição. E se a pessoa fala não? Nossa, e se a pessoa fala não? O que vai acontecer? O que ela vai pensar de mim, né? Vamos ver? Se a tua intenção real é ajudar aquela pessoa que você está prospectando, e é isso que lembra que eu falei da seta, da intenção real? Por que tem medo de rejeição? Se você tem intenção real de ajudá-la e souber ouvir e criar empatia, você não vai pensar que é sua culpa, que ela vai pensar mal de você. A rejeição, no fundo, ela é muito mais voltada na opinião da pessoa que ela já tem do que em você. Então, se a opinião dela você não pode controlar, o não é para o negócio, não é para ela. Ok? Rejeição é baseada em opinião, gente. Isso é um dos grandes aprendizados. Não pensa que a rejeição é baseada em qualquer coisa científica. Não, é opinião. As pessoas têm opinião, mas não têm conhecimento. Porém, ela está se negando a ter conhecimento? Paciência, vai continuar com a opinião dela e vai morrer com ela. Né? Você tinha a intenção real de ajudá-la, você tinha o propósito de ajudá-la. Diz mais a respeito dela do que a você. Mas não se esqueça que a primeira pessoa que você precisa fazer entender que a rejeição, lidar com a rejeição é você. Porque se você tiver rejeição sobre qualquer coisa desse negócio ou do que você vai fazer, aí você não tem como lidar com a rejeição dos outros, né? No fundo, a rejeição é o seu receio de pensar assim, nossa, o que meus amigos vão dizer, como a minha imagem vai ser afetada, se ele disser não. Quantos que você encontrou assim? Isso é o seu receio. Vamos lidar com ele. Não devemos subestimar o medo da rejeição, gente. Tem gente que pode falar para você assim, você já ouviu isso, eu também já ouvi. Ah, deixa para lá, que rejeição não é nada. Rejeição sim, é muito importante. A rejeição, gente, primeira coisa que você tem que aprender para lidar com qualquer coisa é aprender a reconhecer e aceitá-la e respeitá-la. Respeite a rejeição, porque ela existe. Ela existe, o medo da rejeição existe. O medo da rejeição está dentro de você. Não vai dizer para você que não existe. Como que eu lido com ela? Reconhecendo que ela existe. Se eu reconheço que ela existe, eu posso lidar com ela. No fundo, você tem uma ideia, a rejeição é tão forte que muita gente altera a química cerebral e equivale a uma dor física. Então a pessoa empaca, ela paralisa. Mas, média, você está falando o quê? Estou falando que ela existe, que é para você aprender a lidar com ela. E ela está dentro de você. Certo? Mas aí você não evolui. Se você ficar preso nessa história da rejeição, que ela existe, e aí, mas agora eu não faço mais nada, bom, aí você não evolui, aí você paralisa.
Então, como é que eu faço para não paralisar? Vamos em frente. Esse medo, a boa notícia é que esse medo é irracional. E você pode, como ele é irracional, não existe uma razão de verdade para ele existir. Está tudo no teu cérebro, está tudo em você. E você pode diminuir até eliminá-lo. Cara, então, peraí, se ele é irracional, ele está aqui, eu sei que ele existe. Como é que, e eu sei que por não ter uma razão verdadeira para ele existir, o que acontece se, por exemplo, teus amigos disserem que você agora está vendendo sabão, desde que você fique rico? Não tem nada a ver, não é concreto. Você tem medo do quê? Ah, mas pode dar tudo errado, Mamed. Então, eu não sei. Errado o quê? O que vai dar errado? Você vai continuar como você está. É a única coisa que pode dar errado. Pensa que sua racionalidade em cima da rejeição tira o irracional, tira a racionalização, tira o medo, certo? Vamos em frente. Continuando. Primeiro, você tem que ter consciência. Isso talvez seja o mais importante de tudo que eu aprendi nesse negócio, que você não precisa daquela pessoa específica, aquela que está te rejeitando, aquela não é que não está te rejeitando, que você tem medo que ela vai te rejeitar, por isso você nem fala com ela. Qual era bolas? Tá certo que foi meu irmão, mas se você acha que, porque eu era diretor, sei lá, presidente de empresa, ninguém ia falar comigo, o azar era meu, porque eu não ia ter chance de fazer esse negócio. Ainda bem que meu irmão teve, né? Não teve medo de rejeição comigo. Não teve nenhuma, pelo sinal, porque ele ficou 7 meses desistindo, né? Certo? E aí acabou que eu consegui, que ele conseguiu, usando lá os seus métodos, e eu estou aqui fazendo esse negócio com todo, e agradeço ele todos os dias. Agora, meu irmão precisava de mim? Não. E você precisa daquela pessoa? Não, mas se você não falar para ela, o azar é dela, ela vai estar ali. Se você tem a intenção de ajudá-la, ela vai perder a chance de ter uma vida independente. Você não... Ah, mas tem gente que me liga o tempo todo. Não, mas o que eu faço com a pessoa quando ela fala assim, quando ela fala assado? A maior vezes, porque ela falou... Não, ao contrário. Porque ela falou assim, porque ela falou assado. O que eu tinha que ter feito? Bom, o que você tinha que ter feito é, depois que ela falou tudo isso para você, falar obrigado, até logo, né? E fazer uma retirada, né? E segue o próximo, entendeu? E aí você não vai acabar, de tanto lidar com a rejeição, você vai acabar não tendo mais medo nela, você vai usar a rejeição, você vai acostumar com ela, né? Eu vou falar para você daqui a pouco de um livro chamado Sem Medo da Rejeição, onde a pessoa que escreveu, ele fez 100 experiências propositais para viver rejeição. E ficou sucesso, é um best-seller, vende no mundo inteiro hoje, porque ele soube entender que a rejeição é natural do ser humano e que lidar com ela é um exercício que você faz diariamente até que você se acostuma, que você espera já ter a rejeição, então você não precisa assustar com ela, né? Depois que você entender que você não depende daquela pessoa, entenda o que você quer dela. Você quer um cadastro? Ah, não, falou não. Não cadastrou. Mas é isso que você queria? Não, né? Se você quer um cadastro, você está só que nem um caçador. Você não está fazendo como agricultor. Você quer uma relação profissional duradoura e não um cadastro. Então, tudo que você vai fazer com aquela pessoa que você está cadastrando é criar uma relação duradoura, uma relação de patrocinado e patrocinador, onde você vai pegar na mão no começo, depois vai conectar lá no sistema, depois ela vai seguir o sistema e depois ela vai ser diamante e você vai ficar feliz e ela também. Porque ela vai fazer ela vai aprender a fazer o que você fez, né? Entenda que para criar empatia e chances reais de um sim, pensa bem, geralmente você vai precisar conhecer os interesses e as necessidades da pessoa. Não pode se basear em suposição. Quando eu perguntava para o Cris no começo, Cris, o que você achou quando o Cris ia comigo em alguma reunião, ou ele me ajudava a mostrar um plano lá em Joinville, por exemplo, tal, né? O que você achou da pessoa que eu trouxe essa daí? Ela ficou de pensar, tal. Mamed, olha, seguinte, eu não consegui ver nele uma motivação, um real interesse, um motivo para fazer isso. E daí era tiro e queda. Quando você não enxerga o motivo da pessoa, não vai dar em nada. Mesmo que cadastrasse, não dava em nada. Agora, outros que ele falava, não, esse cara tem motivo, esse cara mostrou que tem motivo para fazer. E aí, vamos que ele tem uma dor, vamos ajudar a resolver essa dor. Era tira e queda, o cara ia para frente, entendeu? Nunca minta ou invente nada, só fale o que você acredita. Se você quer uma relação profissional duradoura com aquela pessoa, não adianta você mentir, né? Tem muitos multiníveis que explodem aí um certo tempo, depois morre tudo na praia, porque
as pessoas inventam, falam mentira, assim por diante, né? Reconheça que é natural as pessoas estarem desconfiadas. Como tipo, vou saber lá que é natural isso. As pessoas têm desconfiança. Então, por isso, você tem que criar empatia. Né? Seja qual for a situação, reconhecer abertamente as dúvidas das pessoas é um instrumento poderoso para você conquistar a confiança e a atenção delas, entendeu? Ajuda a dissipar o teu medo, o teu nervosismo. Como você começa a falar com a pessoa, fazer pergunta, ela começa a se abrir com você, perde todo o medo da rejeição. E aí que vai, use os nãos para se aperfeiçoar. Gente, busque o não. Muitas vezes ele vai ser para você a ponte para o sim. Não é nada errado com a rejeição, ela é natural do ser humano. Assim como você tem medo, as pessoas podem ter também, certo? Controle emocional. Precisa ter controle emocional para poder chegar nesses pontos que eu estou falando. Mas o que você deseja, no fundo, é uma relação ganha-ganha, percebe? Meritocrática. Você ganha sim, você ganha com a pessoa, mas ela também ganha. Muitos empreendedores me perguntam, por que será que as pessoas não enxergam que só tem a ganhar, Mamed? Ué, com o tempo percebi que se trata de uma negociação e que parte disso, de você não conseguiu fazer na negociação que ela enxergasse. Porque as suas reações falam muito mais alto do que a dele. Ou seja, quando você reage ao que ele está falando ou a reação dele, de repente você queima a negociação. Porque você acaba sendo o maior obstáculo, porque você mesmo reage impulsivamente. Porque somos humanos, o humano reage impulsivamente, movido pelo medo ou até pela raiva. E eu mesmo me peguei com raiva de pessoas e dando porrada lá, porque ela, entendeu? Sendo que, no fundo, aquela pessoa estava com medo, estava, sei lá, se eu tivesse reagido com calma, lembra? Tenha calma. Eu teria evitado uma rejeição enorme e teria, talvez, conseguido que a pessoa, né, realizar meu propósito, fazer com que a pessoa descobrisse o seu melhor. Então, cuidado. Lembra, é uma negociação, é um ganha-ganha. Temos que encontrar um espaço mental dentro de nós e emocional que tenha perspectiva, calma e autocontrole, certo? Pensa bem, quando você, sobre técnicas, quando você estiver negociando, procura assim, estou negociando, estou que agora vou fazer o fechamento, estou convidando. Respira fundo e fala, calma, tenha calma. Nomeia o que está acontecendo. Está acontecendo que aquela pessoa começou a falar algumas bobagens, você fala, ela está com medo, ela está, sei lá, está procurando desculpas, né? E mantenha em vista o objetivo inicial, que é você buscar um motivo por que ela quer mudar a vida dela. Leve ela a sonhar, não discute tanto sobre objeção quando ela está fazendo muita. Põe as objeções de lado, está lá no treinamento isso, e procura levá-la para sonhar junto com você, a viajar, né? Tem que fazer um trabalho interior primeiro, nosso, para nos convencermos de que o sim para nós é saber descobrir o motivo daquela pessoa, certo? Quantas vezes você planejou fazer algo, mas na hora H fez tudo diferente? Porque o emocional te dominou. Você ficou treinando, na hora H você dominou, porque você não conseguiu parar, nomear o que está acontecendo e manter o objetivo inicial. Você já se pegou reagindo com agressividade, mesmo quando queria manter a calma? Você diz coisas que depois se arrepende, sabe por quê? Você já pegou dizendo, eu podia ter dito tal coisa, mas fiquei em silêncio? Por quê, hein? Porque existe um negócio chamado lacuna de desempenho. Isso é estudado na neurociência. O que é lacuna de desempenho médio? Agora um pouquinho de técnica, tá? Bem simples e bem rápido. É o seguinte, você tem uma situação, essas que eu falei. Você está tentando patrocinar a pessoa, você está ali lidando com rejeição, você está com medo da rejeição, a pessoa começou a falar, você planejou alguma coisa e você desejava uma reação sua, não dela, sua. Você queria ter uma reação assim ou assado, essas que eu falei aqui, ó. Eu podia ter dito qualquer coisa, mas fiquei em silêncio, né? Ele disse coisa que depois me arrependi, tá? A reação que eu estou falando é a reação desejada sua, não a dela. A dela você quer que ela tenha, que ela aceite, fala um sim. Mas ela só vai falar um sim se você tiver uma reação realmente igual à desejada. Porque se você tiver uma reação real muito diferente do que você planejou, significa que você teve uma lacuna de desempenho. Ou seja, você pensou,
eu vou falar para ela assim, assim, assado, eu vou dizer para ela, não, vou perguntar, né, o que você mais gostou, né? Vamos viajar comigo, quanto você gostaria de ganhar se tivesse fazendo esse negócio há um ano? E na hora você fala assim, sabe, então, e reage com a pessoa. Você não quer? Tudo bem. Então, não, tá bom, eu vou pensar, tá bom, vai logo, porque eu estou de saco cheio, eu estou com medo de que você reaja mal. E você reage mal com aquela pessoa. Você teve uma diferença entre o que você queria fazer e o que você fez. Normal. Isso é estudado. Augusto Cury chama isso de janelas killer. Só Jesus Cristo conseguia fazer 100% ter a reação desejada dele ser igual à reação real. Então, como é que vamos trabalhar nós, né? Para ter quanto menos lacuna de desempenho, melhor. Como é que eu fecho essa lacuna? Como é que eu diminuo essa lacuna? Bom, primeiro eu preciso enxergar que ela existe. Eu enxergando que ela existe é o primeiro passo. Todo psicólogo vai explicar isso. A primeira coisa que o psicólogo faz com o paciente é fazer o paciente entender o que é que está acontecendo com ele e aceitar. Depois, vai se dispor a enfrentar e mudar. Certo? Depois, aprender a negociar contigo mesmo. Lembra do teu sonho, fala, meu sonho é maior. Eu vou realmente enfrentar essa minha dificuldade de falar, de fazer. Eu preciso saber que livros que eu vou ler. Aí vem o sistema. Que livros que eu vou ler? Né? Eu tenho 2 para mostrar para vocês aqui, que vai ser muito interessante daqui a pouco. Que livros que eu vou ler? Que sistema, que treinamento do Winner? Fala com a sua linha ascendente, vai no seminário, vai na convenção, fala... Pô, você tem ninguém desse mundo tem coisa melhor do que nós, nesse momento, do que o sistema Winner e tudo o que acontece nessas convenções e nesses livros que estão a ser recomendados para que você possa fechar esse gap aqui, fechar essa lacuna, gente. Está tudo aí na nossa mão. Por isso que eu não tenho que explicar para você exatamente tudo que você vai fazer. Você vai achar, num livro inteiro, você vai achar o que te interessa. Eu achei o que me interessa, você vai achar o que é você. Seja o capitão do teu navio. Não deixe que as pessoas falem para você o que você tem que fazer. Você vai buscar lá o que você tem que fazer, onde que você tem que trabalhar para que você melhore, né? Lembre-se que não tem nada a temer na rejeição. A hora que você lê o livro Sem Medo da Rejeição, você vai entender isso. Leia esse livro, você vai entender muito bem o que é que o cara conquistou quando ele aprendeu a não temer a rejeição, certo? No fundo, não passa, gente, tudo nesse mundão. Isso aqui é uma coisa muito minha, tá? Não vi em livro nenhum. No fundo, não passa aí tudo que a gente faz nesse mundo, inclusive nesse nosso sistema, nesse nosso negócio, de relações entre humanos em busca. Nós, humanos, buscando o quê? O que a gente busca um com o outro? No fundo, serenidade, paz, amor e prosperidade. Nosso ego, às vezes, interfere e a gente faz o contrário. Mas estamos aqui justamente praticando, e esse negócio te ajuda a justamente trabalhar seu ego para que você entenda que você procura no outro paz, amor e prosperidade. E mais ainda, esse é muito forte, gente. Parece que não, mas é muito forte. Pensa comigo. No fundo, nós ainda somos crianças, as nossas crianças felizes interiores, nós ainda temos elas dentro de nós, que só querem brincar uma com a outra, sem medo, sem crença limitante, sem medo de ser ferida. A hora que você consegue isso, a felicidade aparece. Bom, outra técnica, Napoleão Hill. Olha que interessante. Você está falando, a pessoa está falando, o outro está falando, tem uma mesa 5 falando. Quando um está falando, se os outros estão ouvindo com bastante atenção, aquele fica feliz. Mas o que acontece quando a pessoa está falando, o outro pega, muda de assunto, o outro corta, assim por diante? As pessoas se sentem que não são ouvidas. Você quer conquistar a criança interior daquela pessoa que vai ser o teu próspero, você quer que ela seja uma pessoa que você vai gerar uma relação saudável, de patrocinador, você quer cadastrá-la com profissionalismo? Ouça o que aquela pessoa tem para falar, com respeito. Quando você mostra atenção para os assuntos que habitam o nosso coração, aquela pessoa que você está ouvindo ela vai se sentir com vontade de retribuir para você. Então, passa isso aqui, ó. Aprenda a arte de ouvir, gente. Ouvir é mais importante. Faça perguntas e ouça, mas ouça com atenção. Isso é técnica. Bom, terminando, já partindo para a parte final, eu gostei muito desses 2 livros aqui, que eu usei bastante na minha vida recente, geral, em termos de lidar com rejeição. E tira a foto aí para você. Um livro do Jia Jiang, um chinês que foi morar nos Estados Unidos. E bom, não vou estragar o livro. Ele ficou muito famoso. Hoje ele tem mais de 7 treinamentos dele só no TED Talk. E é um cara que é um livro maravilhoso para nós que lidamos com esse negócio e para a vida, viu? Sem medo da rejeição. E essa Eric Ariel Fox, ela faz parte do grupo da Universidade de Harvard, que trabalha com negociação, né?
oficial, e ela escreve como você pode lidar com suas emoções, como é que você pode ter controle emocional para chegar ao sim. 2 livros fantásticos que vão aprofundar aquilo que eu falei para vocês aqui agora, uma pincelada, né? Bom, falamos do passo 6, dos passos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e a rejeição veio dos passos 4 e 6. Lidar com ela, passei para você aqui um pouco do que eu sei e do que eu vivi e do que eu vivo lidando com rejeição. Ela é tua amiga, ela vai te ajudar. Se você entende a rejeição, você vai entender que as pessoas vão ter rejeição. Primeiro, você tem que aprender a lidar com a sua rejeição, né? Tira os seus gaps de desempenho ali, né? E você vai ver que você, lidando com a rejeição, você vai saber lidar com a rejeição dos outros, gente. É bem simples assim. Mas não esquece que tem outros passos, tão importantes quanto os primeiros 6. Aconselhamento. Mamed, eu entendi o que você falou, mas eu queria saber mais. Fala com a tua linha ascendente e ela vai te explicar. Ah, não foi suficiente, então eu quero mais. Fala com a linha ascendente da sua linha ascendente. E assim por diante. Aí você vai chegar no Cristiano, no Daniel, no tempo. Eu tenho vários dos meus downlines que pediram para mim: eu posso falar com o Cris? Pode? Deve. E com o Daniel? Também. Se você tiver com vontade de falar com eles, não tem nada que vai... Eles querem que você... ajudar você a buscar o seu caminho, né? Bom, o que eu quero dizer com aconselhamento com essa figura aqui? Que a pessoa que vai te aconselhar vai te ajudar a lidar com as dificuldades que vão aparecer no caminho, com as críticas, com a inveja, com o pessimismo, com o desânimo, e fazer você lembrar sempre do seu sonho. Por isso que uma boa linha ascendente sempre vai começar falando com você sobre o seu sonho. E a duplicação, gente, que não posso deixar de falar da duplicação, porque ela é a base de tudo. Você só começa a fazer esse negócio com sucesso quando você aprende que você tem que conectar as pessoas ao sistema e elas vão conectar as outras. Você aprende que você cadastra pessoas, mas ensina cada pessoa a cadastrar, ela cadastra outra. E assim vai. Sempre é duplicação, né? Porque duplicação é o nome do jogo. Tudo que você for fazer, pergunte, é duplicável? Você é o exemplo. Não espere que as pessoas façam o que você não faz. Ah, eu queria ter um downline que nem eu. Ah, então tá bom. Então, por que você faz? Porque se você falar, eu não queria ter um downline que nem eu porque eu não faço nada, então, se você é o exemplo, adivinha o que vai acontecer com os seus downline? Eles não vão fazer nada, né? Seja igual ao que você espera deles. E se lembra de uma coisa, tudo que você faz de negativo, fala mal de um produto, fala mal da Polishop, fala mal da linha ascendente, fala mal de qualquer coisa, isso vai duplicar no dobro da velocidade, porque um dia a pessoa vai falar mal de você. Edifique sua linha ascendente, isso sim. Quando você edifica a sua linha ascendente, ela vai poder te ajudar, certo? Bom, chegamos ao fim. Eu fico muito feliz de poder ter, dentro do tempo aqui, pode ter passado para vocês essa mensagem que eu preparei para vocês com carinho. E eu sempre termino, já faz 5 anos, gosto de terminar meus treinamentos com esse mesmo slide aqui, né? Onde eu digo, e vou insistir, quanto mais eu aprendo, mais eu entendo quanto que o Woody Allen estava certo quando ele falou que 90% do sucesso se baseia simplesmente em insistir. Tenha isso em mente. Fracasso faz parte do sucesso. Desistência é o verdadeiro fracasso, certo? Parabéns por estar aqui, querendo mudar a sua vida, realizar seus sonhos e até a próxima Eagle Crown.